Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja muito bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Hoje nós iremos tratar sobre um tema doutrinário que faz parte do nosso compêndio doutrinário de fé pentecostal, de bastante importância para nós. Um tema que, com o passar do tempo, tornou-se bastante esquecido dentro das nossas igrejas. Pouco pregado, pouco ensinado, pouco esclarecido. E hoje eu decidi tratar desse tema, por ser um tema bastante importante, e também com a intenção de esclarecer você, para que você não caia na cilada da heresia do ensino herético. O tema proposto para hoje é eleição. Você sabe o que é eleição à luz da Bíblia? Você sabia que existe uma eleição dentro da Bíblia feita por Deus? E se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo, para que você possa aprender hoje sobre eleição. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveita para já se inscrever neste canal e nos abençoar. E deixa também o seu like no final desse vídeo, se você gostar desse vídeo. E nós temos também mais e mais vídeos com temas bastante importantes, amém? Queridos, a palavra eleição à luz da Bíblia, aplicada a Deus, dá a impressão de uma escolha, uma preferência, uma seleção. Deus iria escolher pessoas para a salvação. Essa eleição se deu-se antes da fundação do mundo. Antes que Deus pusesse os alicerces do mundo, Deus já havia posto em seu coração em salvar um grupo de pessoas, escolher um grupo de pessoas para serem salvas. Porém, nós devemos analisar essa escolha, essa preferência, essa seleção de Deus à luz do seu próprio caráter. De um caráter de um Deus santo, benigno, bondoso, misericordioso. E nós sabemos que esta eleição Deus tomou por base a própria graça divina demonstrada a todos. Não devemos enxergar eleição como muitos enxergam, como um ato incondicional de Deus. Deus simplesmente escolheu desde a eternidade quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Não. A eleição ela é condicional à fé e o arrependimento prévio de cada pessoa. A fé é o elemento imprescindível que o ser humano precisa demonstrar em face desta salvação pregada e anunciada pela igreja. O arrependimento prévio também é um requisito fundamental para esta eleição, para que esta eleição seja aplicada. Por isso que essa eleição ela é condicional à fé pessoal de cada pessoa. Se no momento que você tem a oportunidade, está em face da pregação do Evangelho, mas você rejeita esta pregação, rejeita a graça divina operando em você, rejeita a salvação de Deus e não abraça o chamado, você não se torna eleito. A Bíblia Sagrada diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. O chamado para a salvação, para a graça, para a eleição, para fazer parte do povo eleito que vai ser salvo e morar no céu, é para todos. Porém, muitos rejeitam. O chamado ele vem para todos, mas nem todos se tornam escolhidos, porque rejeitam o chamado para serem escolhidos. Então, o que Deus usou para esta eleição é a própria graça manifesta em Cristo Jesus, a bondade de Deus. O apóstolo João escreve no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16. Este versículo é que define todo o Evangelho. João vai escrever da seguinte maneira: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus incalculável, imedível, imensurável, ele abrange toda a humanidade. Deus amou o mundo e não somente os escolhidos, mas o amor de Deus está derramado sobre toda a humanidade. Porém, muitos rejeitam este amor, não abraçam, não recebem este amor para serem escolhidos. Portanto, esta eleição não é somente para um grupo seleto, um grupo especial escolhido, mas é para todos aqueles que quiserem abraçar esse chamado, se arrependerem, demonstrarem uma fé genuína. O primeiro ponto que eu queria destacar sobre esta eleição, que é muito fundamental para que a gente possa compreender esta eleição, é que esta eleição ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo ele é o centro, o alvo dessa eleição. Afinal de contas, foi o próprio Deus quem disse: eis aí o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, aquele que eu escolhi. Cristo, ele é o próprio escolhido de Deus. Nós estamos apenas nos apropriando das bênçãos pertencentes a Cristo. E Cristo está cedendo elas a nós, por meio da graça, da bondade de Deus Pai e de Deus Filho. Portanto, Cristo, ele é o mediador, não é Maria.
Não é os anjos, não são os santos mortos, não são os profetas, não são líderes, mas é o Jesus Cristo, unicamente Jesus Cristo. Ele é o mediador, aquele que distribui, aquele que doa todas as bênçãos espirituais dos lugares celestes, inclusive esta eleição. Cristo, ele é o mediador, ele é o centro. Se estivermos nele, somos eleitos, mas ninguém é eleito fora e à parte de Cristo. Somente em Cristo somos eleitos. O segundo ponto sobre esta eleição que eu quero também destacar é que esta eleição é feita em Cristo por meio do seu sacrifício. Sim, só há eleição porque Cristo também bradou na cruz: está consumado, está terminado, está acabado, está pago. Se Cristo não tivesse feito a oferta de si próprio, do seu corpo, da sua vida, em favor de nossos pecados, sepultando os nossos pecados na sua cruz, carregando sobre si todas as nossas iniquidades, pecados que dantes fora cometido, jamais hoje poderíamos ser beneficiados com esta imensurável bênção da eleição. Só somos eleitos porque Cristo ofertou o seu sangue, ofertou a sua vida. Cristo é o sacrifício vicário, substitutivo em nosso favor, em prol dos nossos pecados, para nos purificar e nos apresentar diante de Deus inculpáveis. Então, esta eleição é feita por base no sacrifício, no sangue, na vida de Cristo, na obra que ele realizou na cruz. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a providência de Deus, profetizada no capítulo 3 de Gênesis como a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça de Satanás. Sim, Cristo cumpre esta promessa como a providência de Deus para o pecado da humanidade, o meio que Deus abriu, a porta de escape que Deus abriu para que a humanidade pudesse se achegar novamente a Deus e ser salva e participasse novamente da glória de Deus. O terceiro ponto que nós também temos que destacar aqui é que esta eleição ela é coletiva. Todas as ocorrências em que está impresso a palavra eleição, você nunca vai ver um dos autores neotestamentários falando sobre eleição no sentido individual, mas sempre está no sentido do coletivo. Nós nos predestinou, somos eleitos, porque Deus não elegeu uma pessoa, Deus elegeu um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas, um corpo de pessoas, pessoas agregadas, introduzidas em Cristo, denominada igreja, um ajuntamento de pessoas agregadas em Cristo, salvas, que estão sendo salvas cotidianamente em Cristo Jesus. A igreja, os chamados para fora. Sim, Deus elegeu a igreja, aqueles que estão verdadeiramente ligados a Cristo. Nós só somos eleitos de forma individual a partir do momento em que nós nos identificamos com o corpo de Cristo. Não há como ser eleito e ao mesmo tempo dizer que estar junto à igreja é algo insignificante. O verdadeiro eleito, ele sente prazer de estar conectado com o corpo de Cristo. Afinal de contas, corpo, Cristo cabeça. Se é corpo, então a igreja completa Cristo aqui na terra. Observou o privilégio que temos nessa terra? Somos parte de Cristo. Completamos Cristo, somos a plenitude de Cristo. Deus nos deu esse privilégio. Portanto, a eleição ela é coletiva, a eleição de um grupo de pessoas que se arrependem, que despertam uma fé genuína em Cristo Jesus, que tem os seus pecados purificados, remidos, propiciados por Cristo. O quarto ponto que nós também devemos avaliar sobre a eleição é que a eleição em Cristo para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são duas coisas inalteráveis. Mas o que isso quer dizer? É que o verdadeiro eleito ele tem que evidenciar esta eleição, tem que evidenciar a salvação em Cristo por meio de uma vida de frutificação. Nós jamais podemos nos considerar eleitos em Cristo Jesus porque estamos na igreja, porque frequentamos os cultos cotidianamente, mas ao mesmo tempo estamos vivendo na prática do pecado. Porque João diz que aquele que está em Cristo, ele não vive na prática do pecado. Então a verdadeira evidência de um salvo é ele viver uma vida liberta do pecado, não mais escravizado, subjugado pelo poder do pecado. Então se você está na igreja, frequenta os cultos, está envolvido em alguma área da igreja, mas continua subjugado pelo poder do pecado, você tem que avaliar a sua própria eleição. Porque nós somos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. O que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. A partir do momento que professamos fé individual em Cristo, Cristo nos separou para si próprio e para Deus. O significado da palavra igreja no grego, eclésia, significa chamados para fora. Por quê? Porque nós somos chamados para fora do mundo para Deus.
para sermos propriedade exclusiva e peculiar de Deus. Não devemos mais nos manchar com a sujeira do pecado, do mundo e da carne, mas temos que buscar a cada dia a perfeição, a santificação que o Espírito Santo e a graça de Deus promovem em nós. Cristo falou da possibilidade de estarmos nele, porém não darmos fruto, quando ele falou sobre a videira verdadeira. Cristo falou que há ramos que estão conectados na videira, porém não dão frutos. Então a possibilidade de pessoas se converterem a Cristo, estarem na igreja, passarem tempos e tempos na igreja, porém não evidenciarem a salvação, não viverem uma vida frutífera. Temos que viver uma vida frutífera. Temos que viver uma vida de um salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela se dá em 3 estágios: passado, presente e futuro. No passado, Cristo nos livrou da culpa do pecado que pesava sobre nós diante de Deus, pagando os nossos pecados, nos justificando, anulando a sentença de condenação que havia sobre nós. Na salvação presente, Cristo está nos aperfeiçoando, no chamado à santificação e nos livrando do poder do pecado que a todo momento quer nos subjugar. Porém, a graça, o Espírito Santo, o selo de Deus em nós, nos dá vitória sobre o pecado. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No terceiro estágio final desta salvação, chamado glorificação, Deus nos livrará totalmente da presença do pecado, porque teremos um corpo de glória semelhante a Cristo. Mas para chegarmos ao terceiro estágio da salvação, temos que passarmos pelo segundo estágio e estarmos nesse segundo estágio de forma contínua, até chegarmos ao último estágio. Tem pessoas que começaram no primeiro estágio da salvação e nunca mais saíram da justificação. Nunca entraram no processo da santificação. Nós temos que buscar essa perfeição a cada dia. Sabemos que não seremos perfeitos enquanto estivermos com este corpo de pecado, com essa natureza pecaminosa que ainda mostra o seu poder e a sua influência. Mas Cristo, no terceiro estágio dessa salvação, ele arrancará o corpo do pecado, a essência do pecado não mais operará em nós. Então a santidade no corpo de Cristo e a eleição são 2 coisas inalteráveis que têm que andarem juntas. Um salvo, ele evidencia essa salvação por meio de uma vida transformada. E o quinto ponto que eu queria destacar sobre esta eleição é que ela é ofertada a todos, a toda a raça humana, sem restrição e sem limitações. Qualquer pessoa, por mais vil pecador que seja, hoje ela pode se tornar um eleito. Assim também como um eleito hoje pode deixar de ser eleito. Se ele não perseverar nesta eleição, se ele não perseverar em estar em Cristo, se ele se desvincular de Cristo, se apartar de Cristo, ele deixa de ser um eleito. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim para sermos salvos. Então nós temos que a cada dia lutarmos por esta salvação que nos é dada, por esta fé que nos é dada. Mas esta eleição, ela está disponível hoje para todos e não somente para um grupo específico. Hoje você pode ter a convicção de que você é um eleito, se arrependendo dos seus pecados, confessando-o diante de Cristo e vivendo uma vida transformada em Cristo Jesus. Você terá a convicção de que você é um eleito. É assim que funciona a eleição bíblica para todos, cristocêntrica, transformadora. Que Deus em Cristo possa te abençoar por meio desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com outras pessoas que precisam entender sobre essa doutrina bastante importante. E nos espere, nos aguarde até o nosso próximo vídeo, amém? Abençoe o nosso canal, não saia daqui sem abençoar o nosso canal. Glória a Deus e até a próxima.